Muito bem. Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um ciclo de palestras, a mais uma palestra deste ciclo. Hoje a gente tem aí o prazer e a alegria de receber o Ralph para falar sobre Design Thinking. Então, só antes da gente começar a entrar no conteúdo de fato, fazer aquele merchan básico, né? Como sempre faço aí no início, reforçar. Eu já começo a reconhecer o nome de vocês, né? Porque sempre estou lá lançando a presença para emitir o certificado, então eu começo a reconhecer algumas pessoas que estão sempre presentes. E eu acho isso muito interessante, né? Ver, por exemplo, o pessoal que foi meu aluno aí das engenharias participando das palestras de direito, das palestras de contábeis, quer dizer, áreas que a princípio não tem nada a ver com a engenharia, né? Mas estão lá participando, assistindo. E eu acho isso muito interessante porque uma das Gente, grandes desculpa vantagens... interromper, é que alguém tá com o microfone ligado e tá dando muito retorno. Quase não tô te escutando, Ricardo. Tá. Ô, Ralf, vou ativar o seu mudo aí, tá? Beleza. Aí depois você lembra de tirar ele. Obrigado, Carol. Então, uma das coisas que eu acho mais interessante, assim, dentro da universidade, a PUC oferece isso, é justamente a oportunidade de integrar conhecimentos de várias áreas diferentes. Então, você não precisa se limitar à sua área. Quer dizer, mesmo você sendo do curso de Direito, você pode participar de uma palestra da administração, de sistemas, enfim, você pode explorar outros ambientes. E essa interdisciplinaridade traz muita riqueza, né? Não só profissional, mas também de relacionamentos, você conhece gente nova. E por falar nisso, eu tenho assim uma alegria muito grande de trazer o Ralph aqui como convidado, porque a gente já se conhece há muito tempo, né? A gente estudou junto no colégio, então já vai, o quê? Tem mais de 15 anos, né? Não, que isso, muito mais que 15 anos. Eu lembro uma das primeiras memórias que eu tenho do Ralph, ele era nadador, então ele competia, né? Ele era da equipe do Minas, aí viajava o Brasil inteiro nadando, e tanto é que o apelido dele no colégio, não sei nem se posso falar, mas era Peixe. Aí era o nadador, né? Eu não sei quantos prêmios ele ganhou, quantas medalhas ele ganhou, mas se ele quiser depois ele comenta aí. E aí a gente, né, formou, terminamos o ensino médio, cada um foi pelo seu caminho, ele passou um tempo, né, trabalhando na Fiat, depois ele também pode contar um pouco mais sobre a história dele. E muito tempo depois, assim, de repente, do nada, eu recebo uma mensagem do Ralph falando assim: "Ei, Ricardo, beleza? Queria conversar com você." Assim, eu não esperava nunca receber uma mensagem dele. E aí ele me chamou para um evento, um encontro, né, tipo de networking. E aí eu aceitei na hora, fui lá, e conheci um monte de gente super bacana. Depois ele me chamou para um outro, fui também, conheci mais um tanto de gente. E eu sempre comento, né, sobre esses eventos com alunos ou mesmo com amigos, porque para mim foi assim, talvez o Ralph nem saiba disso, né? Eu nunca cheguei a falar isso diretamente com ele, mas essas oportunidades, esses convites que ele me fez, abriram várias portas para mim. Eu fui tendo oportunidade assim de conhecer muita gente, de realizar vários trabalhos a partir dali, né? E das pessoas que eu passei a conhecer. Então, assim, isso me mostrou, particularmente, o valor, né, dos relacionamentos, a importância do networking. Para uma coisa assim, uma coisa que para mim não era esperada, né, algo foi totalmente inesperado, mas foi extremamente significativo. Então eu tenho uma dívida e uma gratidão com ele nesse sentido, apesar de nunca ter me manifestado, né, estou aproveitando essa oportunidade para isso. E também, assim, acho que é uma coisa legal para a gente, né, dentro do ambiente universitário, num ambiente que a gente conhece muita gente, às vezes a gente não sabe, mas pode acontecer de uma pessoa que você conhece hoje, daqui para frente, daqui a alguns anos, né, acabar gerando uma oportunidade um para o outro, ou você para ele, ou vice-versa. Então, esse é um tema, né, que o Ralph vai falar aí, que eu já queria também trazer há muito tempo, Design Thinking. A gente estava até conversando aqui no início que
É um tema extremamente interessante e que pode ser muito utilizado por você no seu ambiente profissional, nos seus dias a dia, nos seus projetos. Então, independente de qual seja a sua área de atuação, independente do que você vá fazer, né, na sua vida, eu tenho certeza que as ferramentas que o Ralph vai trazer aqui para vocês vão ser bastante úteis. Bom, então, essa é a apresentação que eu queria fazer. Eu acabei me alongando um pouco mais, mas porque tinha esse quê de história pessoal aí no meio, né, que eu queria trazer também. Acho que isso é muito rico. E eu agradeço demais aí ao Ralph, né, por ter aceitado esse convite. Ralph, a palavra é sua. Obrigado e tamo junto. Valeu. Bom, Ricardo, é muito legal saber isso. Eu acredito muito nessa questão das conexões, né? Que a gente não sabe o que vai vir de uma conexão, de uma palestra que você vai participar, de um evento que você vai sem nenhuma expectativa. E assim, é o que Steve Jobs falava, né? A gente só consegue conectar os pontos quando você estiver lá na frente. Você não consegue ver o caminho enquanto você está fazendo essa trajetória. Então, da mesma forma que, né, esse encontro foi bacana para você, te deu várias possibilidades, esses encontros que a PUC também, né, tá oferecendo, tem diversas áreas diferentes de conhecimento que eu acho que pode agregar muito, né, se a pessoa realmente fizer essas conexões, né? Bom, então é isso. Deixa eu já colocar aqui o modo de apresentação para a gente começar, porque o tempo realmente é limitado. O Ricardo não me deu tanto tempo aí, mas vamos lá. Só um minutinho. Bom, minha tela, vocês estão vendo minha tela? Sim, está aparecendo aqui já. Sim. Perfeito. Bom, pessoal, então a gente vai falar um pouquinho sobre o Design Thinking, né, como uma metodologia para solução de problemas, não só solução de problemas, mas ela ajuda muito na gestão de projeto, ela tem uma aplicação em várias abordagens da nossa vida, tanto profissional quanto pessoal, que até o Ricardo comentou aí também. E aí, a primeira dúvida que surge é o que é Design Thinking. Alguém tem uma ideia, ou já ouviu falar, ou já deu um Google antes de vir na palestra para saber o que é isso? Que bicho que é esse, Design Thinking? Bom, Design Thinking, eu gosto de falar que são várias abordagens, né? Então, primeira coisa é a forma de pensar dos designers, é um modelo mental. E por que o modelo mental do design é importante para a gente pensar como eles? Porque o designer, quando ele está criando alguma coisa, pensando, projetando um novo produto, um novo serviço, ou até um negócio, um ambiente, né, uma construção, ele lida com diversos problemas ali nesse processo de criação, que é importante a gente trazer esse modelo de pensamento para aplicação nossa no dia a dia. Então, quando você pensa como um designer que tem essa prática ali de criação de serviços, de produtos ou de ambientes, né, a gente consegue ter uma vantagem competitiva, porque é um modelo mental ali muito útil quando a gente está nas empresas, quando a gente está no ambiente de trabalho e até na nossa vida pessoal. E assim, ele é um exercício de empatia. Essa é uma palavra que é muito forte no Design Thinking, porque ele coloca as pessoas no centro de um projeto. Então, quando você fala do Design Thinking, né, um projeto desenvolvido na metodologia Design Thinking, a pessoa tem que estar no centro do desenvolvimento. Então, não tem aquela questão de você criar um produto que não vai ser útil, que não vai atender a necessidade de quem vai utilizar de fato aquilo.
Então, por exemplo, no desenvolvimento de software, o usuário precisa de testar, ele que precisa de dizer o que precisa de ter naquele sistema ou não, né? Por exemplo, na arquitetura, a pessoa que vai morar ali, que precisa de dizer como que vai ser a experiência dela, como que é o dia a dia dela, sabe? Então, a pessoa mesmo precisa estar no centro do processo, para que a gente possa descobrir as necessidades dessa pessoa e ali a gente conseguir um projeto mais assertivo, né? E outra coisa que é muito forte no Design Thinking é uma maneira colaborativa de desenvolvimento. Então, a gente não faz Design Thinking sozinho, é sempre um time. Então, a colaboração no Design Thinking ela é muito importante, né? E é uma abordagem para a solução de problemas, seja ele de qualquer natureza. A gente vai falar sobre isso também aqui durante a apresentação. E é uma forma de testar ideias criativas, né? Dar forma a essas ideias, tirar elas do papel e, através de feedbacks, através de tentativa e erro, de colocar a ideia para rodar, tentar fazer alguma coisa, a gente consegue aprimorando isso, rodando ciclos de feedback e melhorando aquele projeto até chegar na versão final. Então, a gente consegue fazer um protótipo simples, depois elabora ele um pouco, faz um protótipo mais elaborado, e aí depois a gente consegue finalizar um projeto que realmente atende os requisitos da pessoa que está no centro do projeto, né? Que realmente vai utilizar aquilo ali, né? Seja para o produto, para um serviço, ou para qualquer coisa que a gente esteja desenvolvendo ali. Utilizando a metodologia, né? E aí, falando um pouco mais técnico, assim, o que é Design Thinking? Uma das maiores referências do Design Thinking é o Tim Brown, que ele foi o CEO da Ideal, que é uma consultoria aí de Design Thinking que, né, é popular no mundo inteiro, e ele coloca o seguinte: o Design Thinking ele é uma abordagem para a inovação centrada no ser humano e que se baseia em ferramentas do designer. Então, por isso a questão de pensar como um designer, né? Para integrar três coisas: a necessidade das pessoas, que é muito importante. Não adianta você fazer um projeto que as pessoas vão utilizar aquela ferramenta ou vão utilizar aquele produto e não atende à necessidade. As possibilidades da tecnologia, ou seja, a gente precisa de possibilidade técnica para fazer aquilo, né? Então, você precisa de ter aquela capacidade técnica e os requisitos do negócio, ou seja, precisa ser viável também, né? Não adianta a gente pensar numa solução muito mirabolante, que atende totalmente às necessidades das pessoas, tem as possibilidades de tecnologia, só que é muito caro, não é aplicável. Não está dentro do contexto daquela pessoa que a gente está fazendo. Então, ou seja, você não viu a necessidade correta da pessoa. Então, essas três lentes, né, que a gente fala do Design Thinking, elas estão sempre interagindo entre si, né? Então, ou seja, a gente tem essas três lentes. Primeiro, esse desejo das pessoas, que é a necessidade ali, o que a pessoa realmente deseja, o que ela espera, quais são as dores que ela está tendo ali durante a utilização daquele produto, por exemplo, o que ela aspira, qual que é a principal problema que ela está enfrentando ali no dia a dia, ou o principal desejo também, qual a facilidade que ela precisa de ter ali de acordo com esse desenvolvimento, né? O que ela está esperando. A viabilidade de negócio, ou seja, qual que é o orçamento que a gente tem para fazer isso, né? Qual que é o preço que a gente vai aplicar para o produto quando a gente for desenvolver, por exemplo, também, né? E quais as possibilidades técnicas. Então, qual tecnologia que a gente vai utilizar? Qual a possibilidade que a gente tem? Qual material que vai ser utilizado? Quais a parte técnica ali, quais as interfaces que precisam de ter, por exemplo, um aplicativo, entendeu? Isso é muito importante. A gente, no começo aqui da palestra, a gente estava falando sobre a plataforma, né, de apresentação, que na versão web ela não tem uma especificação que no aplicativo tem.
Ou seja, quando o designer foi desenvolver aquele software, ele pensou, não, para versão web eu preciso de uma coisa mais simples, mais rápida, mais direta ali. Não preciso de tanta coisa quanto na versão do aplicativo, por exemplo, né? Então, isso é muito interessante, a gente está sempre atento quais que são o desejo das pessoas, a viabilidade do negócio e essas possibilidades técnicas que a gente tem para um desenvolvimento, né? E aí, o design está em tudo, né? Então, assim, quando a gente pensa no desenvolvimento de um carro, a gente pensa muito forte na parte da engenharia. Então, como que o vento vai passar por aquele carro, né? Principalmente aqui, que eu coloquei uma foto de uma Ferrari, tem todo esse pensamento ali, né, de como vai ser essa dinâmica, qual que vai ser, né, a questão do motor, como que a relação entre o motor, a roda, o visual, a cor, né? Então, tudo isso é muito bem pensado, isso tudo está envolvendo o Design Thinking. Então, por exemplo, quando a gente fala num festival, por exemplo, como o Rock in Rio, é um problema de design também. Eu quero desenvolver um entretenimento, né, um show que seja grande e que as pessoas realmente queiram participar, que né, venham artistas do mundo inteiro. Então, tudo isso são problemas de design. Hoje em dia, por exemplo, a gente pode falar, pô, mas isso é muito da área de engenharia. Não, a gente também está passando por um sério problema de design, que é vacina. Então, a pessoa que está desenvolvendo uma vacina, ela tem a questão da limitação, talvez, do orçamento, ela tem a questão do tempo ali, a pressão para que isso seja feito, tem a necessidade das pessoas, né, todos os governos empenhados aí a liberar a vacina também, a regulamentação. Então, sim, são várias questões que são utilizadas no design até de uma vacina, que é de uma área mais médica, vamos dizer. A gente tem, por exemplo, na área do direito, vamos supor que vai ter uma nova lei, né, no município, por exemplo. Se quem está legislando, quem está criando essa lei, não vai lá na realidade daquelas pessoas, entender como que é aquele contexto, o que está acontecendo, qual que é o problema, para realmente fazer uma lei que seja para as pessoas, não para o Estado, essa pessoa também está trabalhando sobre a ótica do Design Thinking, né? Então, assim, não é só engenharia. E aqui também tem um exemplo muito legal, que é o seguinte: as pessoas, né, teve um projeto que chama Lifestyle, que o problema era o seguinte, se eu não me engano, era numa região da África, as pessoas estavam morrendo porque tomavam uma água contaminada e não tinha dinheiro para fazer a infraestrutura ali de saneamento, de água, né? E aí tinha água, a gente sabe que tinha água, mas ela estava contaminada. Então, o que as pessoas fizeram? Fizeram esse tipo um filtro aqui, né, um aparelho que as pessoas, né, colocavam a água ali e tomavam uma água própria para o consumo. E assim, uma solução de baixo custo, de acordo com aquele contexto das pessoas. Resolveu o problema? Não, mas naquela situação, naquele contexto, o problema foi resolvido, né? Então, é muito legal pensar nisso, tem que pensar no contexto, tem que pensar de quem que são as pessoas que estão usando aquilo. Se elas vão ter energia elétrica, às vezes a pessoa pensa numa solução para resolver o problema da água, que utiliza energia elétrica, mas lá naquela região não tem. Então, como que fica isso, né? Então, assim, a gente tem que estar sempre ligado em qual que vai ser o contexto que aquelas pessoas estão inseridas, né? E aí, tecnologia nem se fala, né? Zoom, iFood, WhatsApp, tudo isso utiliza muito essa função do usuário. O que o usuário quer, como que ele está interagindo na plataforma, né? Quais facilidades que ele espera, até pesquisas de satisfação. Então, eles estão sempre ali buscando esse ciclo de feedback para ir amadurecendo a questão do produto. E aqui a gente tem, por exemplo, o avião, né? A gente já tem ele resolvendo esse problema aí de deslocamento rápido, né, entre regiões, e aí vem o Elon Musk com a Hyperloop e inventa a questão do Hyperloop, que seria como se fosse um trem dentro de um tubo a vácuo, que ele chegaria numa velocidade aí de 1.200 km por hora. E aí, por exemplo, uma viagem que de avião Rio-São Paulo demora aí 50, 45 minutos, faria em 20 minutos, 20, 25 minutos.
Então, assim, são coisas que as pessoas estão pensando, estão desenvolvendo projetos para trazer benefícios que as pessoas querem. Então, o design, quando a gente fala design, ele não é só arte, só as pessoas que estão ali criando uma coisa bonita, né? Ah, essa cadeira é de design. Não é isso. Ele está muito além da forma, da função e da estética. Ele é todo o processo de criação, de solução, que são desejáveis pelas pessoas, como a gente está vendo em algumas fotos aqui nesse slide, né? Então, assim, ele está em tudo, né? Não tem como escapar dessas soluções, né? Uber também, né? Desenvolvendo outras funções. Então, o Uber começou como corridas, depois veio Uber Eats, né? Está sempre atualizando, rodando ciclos de feedback para aprimorar o produto de acordo com o que as pessoas querem, né? E agora, tá, beleza, entendi o que é Design Thinking, né, uma metodologia aí de desenvolvimento de projeto, né, de resolução de problemas, onde coloca o ser humano no centro, tem toda essa empatia ali para desenvolver o projeto, mas tá, quais são os benefícios dessa aplicação do Design Thinking, né? Por que isso é relevante para mim, seja eu de qual área for, né? Então, primeiro, desenvolvimento da empatia. Empatia, a gente sabe, de acordo com diversas pesquisas aí no desenvolvimento de pessoas, que é uma das principais soft skills necessárias para a liderança. Então, empatia está muito em alta. Então, quando você aplica a empatia no desenvolvimento do seu projeto, você realmente emerge ali para entender o problema, você desenvolve isso quanto pessoa. E quando você desenvolve essa habilidade, você, quanto profissional, é muito recompensante, né? Isso aí agrega demais na sua carreira, seja você ali crescendo no ramo de engenharia, ou se não, criando o seu negócio. Então, a empatia é uma forma de desenvolver ela. Então, só nisso aí a gente já vê uma aplicação, um benefício muito forte do Design Thinking. Outra coisa, o Design Thinking ele oferece um aprendizado experimental. Então, isso é um grande benefício do Design Thinking, porque você vai aprender com a experiência, com a tentativa e erro, do jeito que as crianças aprendem a andar, por exemplo. Então, você vai tentando, vai adequando ali o que está certo, o que está errado, e aí você vai aprendendo. E esse aprendizado, ele tem muito valor. Ele não é só um livro que você vai ler e vai falar, tá, beleza, legal. Não, você vai aprender com a prática. Então, esse aprendizado, ele é diferente do aprendizado teórico, né? Então, Design Thinking é aplicação, ele não é só teoria, né? Outra coisa, trabalho em equipe, né? Trabalhar em equipe é um dos maiores desafios que a gente tem nas empresas, né? A gente vê que as equipes não têm comunicação entre as pessoas, muitos problemas ali entre projeto, acontece porque uma equipe desenvolveu uma coisa, não falou com a outra equipe. Então, assim, com o Design Thinking, é uma construção conjunta, é um co-desenvolvimento, né? Então, você sempre precisa de uma equipe para desenvolver esse projeto. Não é uma coisa que você faz sozinho, né? Apesar que o pensamento do design, ele vai te ajudar a resolução de problemas, né, através dessas técnicas. Mas quando você aplica ele em empresas, você está sempre aplicando em equipe, né? Porque tem muito valor, né? Muitas ideias diferentes, maneiras diferentes de pensar, isso agrega muito na solução do problema que a gente está fazendo, né? E aí, falando de equipe também, a gente tem o engajamento, né? Então, quando você trabalha em equipe, com empatia, para resolver um problema, colocando as pessoas no centro do processo, naturalmente as pessoas vão se engajar para aquilo, porque assim, a diferença que você vai fazer naquele projeto, na vida daquelas pessoas, ela é muito forte. Então, naturalmente, as pessoas engajam também, melhora o engajamento do projeto, né? Estimula a criatividade também. Então, assim, o Design Thinking, você consegue ver de maneira diferente as coisas, sabe? Você consegue olhar para uma mesma situação com um olhar diferente. Às vezes você vai dar uma sugestão que você não daria se você não tivesse esse conhecimento da metodologia, de como funciona, né, a diferença dos tipos de pensamento. Então, ele estimula muito a sua criatividade no dia a dia. E ele desenvolve produtos e serviços inovadores. Não é à toa que ele está
tá sempre nessas principais empresas aí de startup, de tecnologia, né? Vale do Silício, né? Ele nasceu muito forte lá no Vale do Silício. E os produtos e serviços inovadores, eles precisam de abordagem rápida, né? A gestão de projeto antiga, ela não atende mais. A gente tem a velocidade da informação muito rápida, as pessoas têm ali informação a todo momento e tem a necessidade de inovar a todo momento. Então, assim, o pensamento que a gente tinha antigamente não funciona mais. A gente precisa de desenvolver novos modelos mentais para que desenvolvamos também produtos e serviços inovadores, né? E aí, como que são essas aplicações? Produto, né? Produto é um tema muito forte no Design Thinking, né? Então, normalmente você está rodando ciclos de desenvolvimento do produto, sempre melhorando ali, adicionando uma característica que os consumidores ou os clientes querem também. Então, assim, o produto é uma aplicação muito forte, quando você vai desenvolver um produto ali para um certo público, né? Negócios também. Então, assim, além do produto certo que você vai desenvolver através da metodologia Design Thinking, você consegue desenvolver uma empresa. Você vai olhar a sua empresa como um todo, um negócio que realmente faz sentido através da metodologia Design Thinking. Então, ele também tem essa aplicação ali nos negócios, né? Projetos e questões pessoais. Então, por exemplo, se você tem uma questão pessoal, eu quero viajar para fora ano que vem, eu tenho a verba tal, só que eu não decidi aonde, como, quando. Então, assim, isso é um projeto seu pessoal. E aí, através da visão, da abordagem de design, você também vai conseguir resolver essa questão, né? Então, todos os seus projetos pessoais também vão ter esses benefícios que o Design Thinking promove, né? Aprendizagem e estudo, mesma coisa. Quando você está estudando um tema, você pode olhar para aquele tema, para aquele projeto de estudo, né, para aquela programação de conteúdo que você precisa desenvolver com a ótica do design. E ali você consegue também aplicar a questão do Design Thinking. Problemas e questões sociais, a gente já falou sobre aquele tema ali da água, né, que não estava tratado, falta de saneamento também. E, assim, todas as questões sociais, trânsito é um problema que poderia ser aplicado Design Thinking, várias outras questões, fome, muita coisa a gente pode olhar sobre a ótica do Design Thinking, né? E aí, agora vamos falar um pouquinho sobre quais são os valores do Design Thinking, né? Então, beleza, entendi como né, o que é o design, como que ele funciona, por que é importante a gente aprender, né, as aplicações. Agora, quais são os valores? São 3. Primeiro, a empatia, né, que a gente já falou um pouquinho, e essa é a empatia radical. Realmente, assim, você tem que entrar e se interessar pela vida ou pelo contexto da pessoa que utiliza aquela solução, aquele produto. Então, muitas vezes se você está desenvolvendo um produto que vai ser utilizado no Nordeste, você vai precisar de entender como que é a realidade no Nordeste. Ou, se vai ser utilizado em Manaus, você tem que entender aquela realidade da chuva ali, que todo dia vai chover, e aí as pessoas já se programam em função daquilo. Então, a empatia é radical. A gente tem que colocar isso sempre no primeiro lugar para a metodologia de Design Thinking. Segundo, colaboração. Realmente, é uma metodologia colaborativa, a gente utiliza da força do grupo para desenvolvimento desse projeto. E o terceiro é a experimentação, aprendizado com a tentativa e erro. Não tem esse problema errar, né? Muitas vezes a gente tem aquela ideia que não pode errar porque isso aqui, se errar, eu vou ser mandado embora, por exemplo. E assim, o Design Thinking, ele tem a abordagem totalmente ao contrário. Ele tem a questão do aprendizado com o erro. O erro é aquela oportunidade de se desenvolver, de aprender, de aprimorar. Se você utiliza o erro como uma ferramenta de aprendizado e melhoria, ele é fantástico, né? Então, o Design Thinking ele é baseado no erro, na experimentação também, né?
E agora a gente tem aqui uma questão que é o seguinte, pensamento divergente e convergente. Eu acredito que esse aí é a base do Design Thinking. Eu acho que quando a gente entende o que é o pensamento divergente, convergente, e quando que a gente precisa de utilizar cada um, muda completamente a sua visão sobre uma reunião de trabalho, sobre um produto que você está desenvolvendo, sobre o projeto que você está fazendo. Então, toda a sua visão muda. Como que é essa questão do pensamento divergente e convergente? O primeiro pensamento é o divergente. Divergente é quando você amplia o campo de possibilidades, você cria opções. Então, quando você está, vamos supor, vou sair aqui da palestra agora, eu estou querendo saber uma pizzaria legal para jantar aqui em Belo Horizonte. E aí eu pergunto para vocês, gente, quais opções que eu tenho de pizza? Vocês vão me falar várias opções. Eu vou ter opções boas, vou ter opções ruins, vou ter opções caras, baratas, vou ter opções que muita gente conhece. Então, eu estou ampliando as possibilidades. Então, realmente, eu estou criando opções ali. Esse é o pensamento divergente, né? Que normalmente a gente fala de criativo. Pô, essa pessoa é muito criativa. Por quê? Ela diverge muito, ela cria muitas opções de ideias para que você possa escolher posteriormente. E depois a gente tem o pensamento convergente. O que é o pensamento convergente? É quando você delimita. Olha, eu quero uma pizzaria em Belo Horizonte, só que eu quero uma pizzaria com dono italiano. Opa, já delimitou. Eu quero que esteja na faixa de preço tal. Opa, já tem mais um filtro aí. Opa, mas eu quero que tenha reserva, né? Então, eu quero fazer uma reserva online. Então, já tem menos opções. Então, ou seja, ali eu tô criando, estou convergindo, estou limitando as possibilidades, né? Então, ou seja, quando você fala qual que é a prioridade, essa ou aquela? Quando você fala por que essa opção é boa? Quais que são os pontos dessa opção que são boas? Você está convergindo, você está vendo se realmente aquela opção é boa e criando menos possibilidades. E aí, no processo de Design Thinking, são dois ciclos. Um pensamento divergente, depois convergente, depois a gente tem mais um pensamento divergente e um pensamento convergente. Então, como que funciona? Primeiro, a gente está falando do problema, só problema, esquece a solução, emerge no problema. Então, quando a gente está falando do problema, eu não quero saber como que eu vou resolver ele, eu quero saber como que funciona esse problema. Eu quero saber por que ele acontece, quais as relações que existem ali. Então, eu estou criando ali, estou explorando esse problema, né? E aí, depois eu começo a fazer algumas escolhas sobre o problema, delimitando ali o que a gente vai resolver, e depois você começa a encontrar a solução. Depois você faz um segundo ciclo para encontrar a solução, né? Então, primeira fase é a descoberta. Você tem que falar, tá, eu tenho vários problemas. Quais são os problemas que eu tenho? Por exemplo, listo 5 problemas. Beleza, vou colocar 5 problemas numa lista e aí depois você vai fazer uma escolha. Olha, mas dentro desses 5, qual que é prioritário? Qual que vai te dar mais resultado agora? O que a gente precisa de focar nesse primeiro momento? Então, você vai começar a fazer escolhas. E aí você começa a definir. Não, eu tenho que resolver este problema. E aí depois a gente passa para o outro. Então, você já fez uma escolha e definiu qual que vai ser o seu desafio de design, qual vai ser realmente o problema que a gente vai focar. Depois, a gente começa a encontrar a solução. E aí a gente gera ideias. Tá, agora que eu descobri qual que é o problema, já defini ele, já estudei melhor o problema, quais as ideias que a gente tem para a solução? Quero várias ideias. Não quero só uma, quero várias. E aí, depois que você tem várias ideias, você vai começar a avaliar essas ideias. E aí, avaliando as ideias, você vai ver qual que é a melhor solução para você seguir, né? E aí você faz a prototipagem, você faz o primeiro teste, começa a desenvolver aquilo ali, para depois você desempenhar, né? Você realmente fazer a aplicação daquilo ali. E aí, vem um grande problema, tá? Entendi, legal.
Só que qual que é o grande problema hoje que a gente vê nas empresas, nos grupos de trabalho que a gente tem na faculdade, em várias situações que a gente tem colaboração, um grupo de pessoas para resolver um problema? É o seguinte, a gente entra numa reunião, a reunião, né, dita como preciso de brainstorm para resolver esse problema, e aí a gente começa e fala uma ideia. Tive uma ideia. Aí o que vem uma pessoa e fala, não, isso aí não tem jeito. Não, essa ideia é ruim. Não, isso aí não serve. A gente já testou essa ideia. Não dá. Pensa em outra. Aí o que a pessoa faz? Eu não vou dar outra ideia. Né? O que eu falei aqui não faz sentido. Então, assim, quando você dá uma ideia, você tem que explorar, você tem que estimular a quantidade. Não é para avaliar a ideia quando a pessoa está dando uma ideia no brainstorm. Então, esse é o grande erro que eu vejo aí na abordagem tradicional. Muitas vezes, quando a gente está numa reunião, num ambiente ali, quando você pede uma ideia, a outra pessoa já está avaliando se a ideia é boa. Então, assim, não pode ser assim. A gente primeiro tem que gerar as ideias, ter aquele tanto de quantidade de material, para depois a gente ver o que é bom, o que é ruim, o que pode juntar com a outra ideia, sabe? Então, assim, quando a gente dá uma ideia e a outra pessoa fala, não, isso aí não tem jeito, essa ideia é ruim, você matou a criatividade. Você realmente quebrou uma garrafa ali na cabeça da pessoa, porque a criatividade mata, né? Você realmente matou a criatividade ali. E aí a gente pensa, tá, como que deve ser o pensamento divergente? O que a gente precisa de fazer? No pensamento divergente, a gente precisa, primeiro, uma conversa de cada vez. Não adianta tá várias pessoas conversando separados, porque às vezes uma coisa que você está falando é a mesma coisa que a outra está falando, né? Uma pessoa não está prestando atenção. Então, primeira coisa, conversa é uma de cada vez. Segunda coisa, quantidade é melhor do que qualidade. Eu quero quantidade, eu não quero saber se a ideia é boa ou não agora. Depois a gente avalia isso. Então, quando você estiver fazendo um brainstorm, quando você estiver ampliando as possibilidades, que é o pensamento divergente, você quer quantidade. Eu quero saber muitas opções para depois eu escolher. Mas agora eu quero só quantidade. Se a ideia é boa ou não, depois a gente vê. Só que agora eu quero criatividade. Outra coisa, construa em cima das ideias dos outros. Ou seja, se a pessoa falou uma coisa que ela não é muito boa, às vezes, se você mudar um pouquinho ou adicionar alguma coisa nessa ideia, você pode criar alguma solução super inovadora, uma coisa que realmente vai fazer a diferença no projeto, né? Então, essa questão de construir em cima da ideia do outro é muito legal ou seja, casa com a colaboração, porque você está desenvolvendo a partir do outro, você não quer colocar o seu pensamento ou o outro, né? Não é uma briga ali de quem que vai ganhar aquela discussão, né? Você está construindo colaborativamente, né? Encoraje as ideias malucas, ou seja, não tem ideia certa, ideia errada, não tem ideia boa, ruim, você tem que estimular aquelas ideias malucas mesmo, né? Por exemplo, colocar essa foto aqui foi uma ideia maluca que eu tive nessa apresentação. Então, ou seja, coloca as ideias mais malucas, depois você vê se é boa ou ruim, depois você vai convergindo mais para o final do projeto. Seja visual, né? Então, quando a gente está trabalhando no pensamento divergente, é legal a gente ser visual. Então, por isso que o Design Thinking, muitas pessoas até associam com post-it. Por quê? O post-it é visual, dá para você preencher vários post-its, depois você organiza eles, né? Quando você for começar a convergir. Então, a questão de ser visual, ela é muito importante também quando a gente está falando do pensamento divergente. Outra coisa, mantenha o foco. Então, ou seja, se é para gerar ideia, vamos gerar ideia. O grupo inteiro trabalhando nisso, né? Então, vamos gerar quantidade. Eu quero 15 ideias para sair dessa reunião. Então, beleza, vamos gerar 15 ideias. Todo mundo trabalhando para gerar 15 ideias. Não tem avaliação agora, né? Outra coisa, não faça críticas e julgamentos. Não é hora disso. Não é hora de criticar e julgar se aquilo é bom ou ruim. Depois, quando a gente estiver convergindo, a gente critica, a gente julga se aquilo ali é legal ou não. Mas quando você está
em um ambiente de brainstorm ou divergindo, criando possibilidades, eu não quero que faça julgamento ou crítica, não. Realmente a gente precisa de ter esses acordos para que o brainstorm funcione, para que essa questão do pensamento divergente seja bem aplicada, né? E os erros são muito bem-vindos, né? Então, é através do erro que depois que a gente vai aprender, que a gente vai melhorar, que a gente vai desenvolver novas ideias ali. E se a gente não tiver erro, realmente, no final do projeto, a gente vai ter. Então, é melhor a gente errar quanto antes no projeto do que chegar lá no final, quando você colocar, por exemplo, um produto na gôndola e o cliente, né, for comprar e falar, não é isso que eu queria uma coisa totalmente diferente. Então, ou seja, erra o quanto antes, né? Então, esses são alguns acordos para que o pensamento divergente ele funcione, né? Bom, uma vez perguntaram para o Daniel Neumann se ele pudesse descrever o que é Design Thinking da maneira mais visual possível, o que era um projeto de Design Thinking, aí o que ele fez? Fez esse desenho. Esse é um projeto de Design Thinking. A essência é isso aqui. Tá, mas o que é isso? Você parte de um desafio ou de um problema, né, em busca de uma solução. No caminho, você vai ter diversos problemas, diversas divergências, diversos contratempos, até você chegar numa linha mais contínua, que é o desenvolvimento ali mais certo, né? Então, no começo, é confusão, é incerteza, né? São muitas ideias, então ali não tem nada organizado no começo. Quando você está divergindo, quando você está criando protótipos, às vezes você cria 3 ou 4 protótipos, então, ou seja, você está testando, você está errando, você está melhorando ali, para depois você delimitar e finalizar o projeto com apenas uma solução. Então, isso que é importante, esse que é a essência do Design Thinking. Você partir dessa experimentação, dessa tentativa e erro, desse teste, para depois você ter uma solução que é validada, que é realmente o que as pessoas desejam, que é realmente o que a gente descobriu ali que o usuário quer de fato, né? Então, ou seja, essa é a essência do Design Thinking. E aí a gente tem, no começo, tem muita pesquisa, você tem um entendimento ali, inspiração, né? Até você chegar na ideia. Aí aqui no meio, a gente já está em ideias de protótipos, né? A gente já está delimitando mais, mas ainda tem algumas possibilidades ali dentro do projeto. E aí depois a gente tem a construção. Aí quando você está na construção, aí é clareza e foco. Ali já está tudo definido. Você não vai voltar lá atrás. Porque lá você já experimentou, você já errou, já testou, já teve várias ideias para você seguir. Agora que você está no final, no meio para o final do projeto, aí é uma coisa já mais delimitada, né? E aí, quais são as etapas do Design Thinking? Então, na primeira fase, é entendimento. Você tem que entender o problema. E aí você tem a primeira fase, que é a empatia. Então, a empatia, né, imergir ali no problema. Depois que você definiu ali, né, teve empatia, começou a entender o que é o problema, você vai definir de fato o que é esse problema, a partir de tudo que você aprendeu, você entendeu sobre o problema. Depois a gente cria ideias, né, de soluções, prototipa essas ideias de soluções, testa, e aí você, né, vai sempre rodando ciclos de feedback e implementa. Sempre voltando, né, para empatia, o que você aprendeu na etapa anterior. Então, essas ideias, esse fluxo aqui, ele é muito dinâmico, né? Ele é bem dinâmico e a gente vai fazendo comunicação entre todas as partes do ciclo. Então, por exemplo, a primeira etapa, o que a gente faz na primeira etapa? Você utiliza o conhecimento já pré-existente, né? Então, ou seja, o usuário já tem algumas informações, ele já sabe utilizar, a pessoa que mora ali, ela já sabe algumas dores, ela já tem alguma informação ali, né? Então, você já utiliza esse conhecimento existente, realiza pesquisas e busca referência, faz uma imersão no contexto, que é muito importante você entender, faz observações em loco ali, para você realmente observar, sem julgar, né? Igual a gente falou no começo, tira fotos para realmente ser alguma coisa mais isenta, né? Você só está registrando fatos e dados ali, não é um viés ali de opinião sua,
pesquisa, né? É uma coisa mais de informação. Você está levantando informações. Essa primeira etapa de empatia é levantar informações, né? Mapa de empatia, que é uma das ferramentas que a gente pode utilizar no Design Thinking. Pensar nos extremos. Então, ou seja, se eu estou pensando em desenvolver um carro para quem roda na cidade, quem que eu vou pedir para conversar? Eu vou querer falar com o Uber, que roda ali 10 horas por dia, 12 horas por dia, porque ele sabe o que é o trânsito, quais são os problemas que ele tem ali no dia a dia. Então, ou seja, pensa nos extremos. Quem que usa muito aquilo ali? Quem que usa muito pouco também? Então, assim, quando você pensa nos extremos, você tem sempre ideias muito, muito úteis para você utilizar em seu projeto, né? Depois, a parte de definição. Agora você já tem muita informação sobre o problema, já tem várias informações. Agora você vai identificar padrões. Tá, tem alguma conclusão sobre tudo que eu vi? Tem alguma certeza? Tem alguma relação entre causa e efeito aqui que eu já observei? Tem alguma informação aqui que eu já organizei, né? Então, aqui você utiliza muito estruturas de mapa mentais, né? Os post-its, você pode organizar, por exemplo, em eixos, né? Aqui estava, negócio, item 1, 2, 3. Então, aqui você pode organizar as coisas. Aqui você está delimitando, né? Então, você vai redefinir o problema para um problema de design, que seria como podemos fazer, né, desenvolver uma vacina para o coronavírus, por exemplo. Como podemos reduzir o índice de infecção por coronavírus em Belo Horizonte? Então, ou seja, já entendi tudo que tem, como é que está a contaminação, quanto que está os leitos, né, se estão cheios ou não, se os bairros de BH, se estão, onde que tem mais contaminação, que tem menos, qual a idade das pessoas. Então, ou seja, já reuni todas as informações. Agora você vai definir qual que é o seu desafio de design. Depois você faz a parte de ideação, que é o brainstorm realmente para soluções, né? De acordo com os acordos do pensamento divergente, que a gente já falou ali, e separa em 2 etapas. Primeiro você diverge, depois você converge, né? Aí depois, né, nessa parte de convergência, você agrupa as ideias, você organiza aquilo ali, define o que é prioridade, né, para você prototipar. E aí, na próxima etapa, que é a etapa de prototipação, você vai dar vida àquela ideia. Então, beleza. A solução vai ser criar um novo carro. Então, como seria esse carro? Ele vai ser hatch, vai ter esse design aqui. O carro é funcional ainda? Ele está no tamanho certo? Não. Mas eu já sei como que vai ser as curvas, eu já posso perguntar para as pessoas se elas estão gostando daquilo ou não, né? Então, ou seja, eu vou desenvolver um aplicativo. Eu preciso do aplicativo final ali para meu protótipo? Não. Você pode desenhar no papel todas as telas. E aí depois você vê como que você vai fazer a programação daquilo, né? Por exemplo, você vai fazer uma casa, você pode fazer uma maquete. Como que vai ficar aquela casa? Qual que vai ser a disposição dos ambientes, né? Outra coisa, simulação 3D, né? Então, muitas vezes você tem ali, material digital, um vídeo, uma foto. Tanto é que muitos projetos de arquitetura usam muito isso, né? Antes do projeto seguir ali para execução, você tem ali um vídeo ou uma foto ali, né, para simular como que vai ser aquilo ali na prática, né? Então, ou seja, a fase de prototipação, onde você dá vida para aquilo no projeto, para que aquela solução ali seja testada, validada, se é aquilo mesmo, né? Então, a prototipação é muito importante nesse sentido. Depois a gente tem a fase de teste, ou seja, beleza, eu vou desenvolver um relógio inteligente, então eu vou testar, tá, qual que é o tamanho dele? É esse tamanho mesmo? Então, vamos ver aqui como que ficaria. Deixa eu testar aqui o aplicativo, já tem um protótipo aqui. Vamos perguntar para as pessoas se elas gostaram, se foram diferentes, se tem uma avaliação positiva, né? Então, ciclos de feedback, questionário, né? Muito utilizado nessa etapa. Documentar os aprendizados e feedbacks para que você, na fase ali de elaboração do projeto, de fato, você realmente consiga não cometer aqueles erros que você já verificou nessa fase de teste, né?
e coletar os dados de funcionamento. Ou seja, se você está rodando um teste, quais informações que você tem relevante? Quantas pessoas utilizaram? Qual foi a faixa etária? Quantas pessoas que gostaram? O que elas acharam, sabe? Qual que foi o melhor item que elas acharam, né? Então, ou seja, aqui é hora de aprender e testar e errar, né? E, basicamente, a parte teórica de Design Thinking seria isso. Então, assim, o Design Thinking é uma coisa muito prática, né? Eu queria passar para vocês aqui uma visão ali do Design Thinking, mas a parte prática, que é no dia a dia. Uma experiência de Design Thinking, a gente precisa aí de pelo menos umas 2 horas para passar essa parte teórica e a gente conseguir aplicar esse conhecimento na prática. Então, queria deixar aí aberto para as perguntas, para entender aí se tem alguma questão. Muito bem, pessoal, como vocês já sabem, a gente tem o recurso da mãozinha, né? Quem tiver alguma pergunta pode levantar a mão para perguntar. Se ninguém tiver perguntas, nós temos perguntas para vocês, né? Então aproveitem aí esse momento para fazerem perguntas para o Ralph, ou talvez até se alguém já tem alguma experiência com essa metodologia ou alguma outra semelhante, quiser comentar também. Ô, Ralph, você já, né, você comentou comigo no início que seu primeiro contato foi quando você estava na Fiat, né? Você tem algum exemplo prático, talvez não de aplicação completa, né, de todos os passos e todas as etapas, mas algum insight que você teve utilizando esses recursos, talvez num brainstorm, alguma coisa que foi realmente relevante, assim, que mudou os rumos do que vocês estavam fazendo? Você lembra de algum exemplo nesse sentido? Uma coisa que eu lembro em alguns projetos da FIT era no desenvolvimento de melhorias de software, por exemplo. A gente, no RH, tinha alguns softwares que precisavam de fazer algumas melhorias, e aí, nessas melhorias, como que funcionava a questão da validação, assim, né? Você tem a parte ali do software rodando em sistema ali de teste, né? E aí você testava, você, né, passava para o usuário final, ia ali para ver se tem algum erro, encontrava erros e passava para o desenvolvedor para resolver. Então, ou seja, ali é uma fase de aprendizado muito forte, ou seja, quanto mais teste você fizer nessa etapa, né, nessa etapa ali de teste, de prototipagem, né, antes de ir para a produção, antes de ir para a versão final, é muito positivo. E assim, teste vale tudo, gente. Assim, por exemplo, vamos supor que você está desenvolvendo, sei lá, um material que você tem que imprimir. Quantas vezes que a gente faz uma coisa no papel primeiro, para depois você, né, os slides, como que vai ser e tal, para depois você ir e delimitar, sabe? Então, acho que assim, quando você pensa primeiro, não, deixa eu fazer um teste aqui, e aí depois que eu faço esse protótipo, eu vou elaborar melhor e fazer outro ciclo de feedback, sabe? Eu acho que isso é a melhor parte, assim. Igual essa questão dos carros aqui, ó. Isso aqui tinha muito lá. Carro na argila. E, assim, é muito válido você fazer um protótipo desse nível, né? Antes de passar de fase. Até por economia de custo, né? Enfim. Legal, legal. Pessoal, eu queria fazer uma pergunta para vocês, então. Não precisa abrir microfone para responder, não. Quem aqui já experimentou algum tipo de ferramenta como essa no seu ambiente de trabalho? Levanta a mãozinha aí, então. Quem já teve algum tipo de experiência, já participou de alguma reunião
desse tipo, ou então trabalha com elaboração de projetos? Alguém aqui já teve esse tipo de experiência? A Esther, legal. Mais alguém? Leonela, legal. Matheus. Bacana. E alguém, assim, consegue... por exemplo, você conseguiria pegar essas ideias... Alguém já conseguiu agora na palestra? Porque às vezes a gente demora um pouco, né, para amadurecer as ideias. Mas você conseguiria já aplicar de alguma forma essas ideias no seu ambiente profissional? Se alguém já percebeu isso, levanta a mãozinha também, por favor. É interessante que tem coisas, né, que mesmo, por exemplo, eu como dou aula para engenharia, conheço mais o ambiente, o contexto da engenharia. E tem muita gente que trabalha com manutenção, então não trabalha, né, Ralf, exatamente com elaboração de projetos ou criação, essa parte de criativa, né? Mas, às vezes, mesmo as pessoas que trabalham na área de manutenção, ou seja, uma coisa que é um pouco mais processual, assim, podem acabar utilizando algumas dessas ideias, né? Porque até o processo de manutenção em si tem etapas que, às vezes, precisam ser repensadas, né? Para otimizar custos, para melhorar a eficiência da empresa, etc. Até para você descobrir onde que está o problema. Vamos supor que uma máquina para. Beleza, a máquina parou. Você precisa de aplicar primeiro a descoberta, né? Explorar ali quais as possibilidades que tem, entender daquele sistema, para depois você ver as soluções de manutenção, vamos dizer, né? De onde que está aquele problema, né? Então, ou seja, mesmo numa situação ali de manutenção, você não está criando nada, mas você está resolvendo o problema. E para resolver o problema, você primeiro precisa de entender aquele problema, para depois você passar ali para a parte de solução, né? Sim, exato. Exato. Bom, muito bem, já que ninguém tem nenhuma pergunta para fazer, o Ralf deixou aí os contatos dele, né, pessoal, no final. Ralf, se você puder projetar mais uma vez, só para quem não pegou. Ok. Depois vocês podem, né, entrar em contato, conhecer mais o trabalho dele, trocar alguma ideia, porque às vezes a gente fica meio tímido, né, de fazer pergunta aqui publicamente, e a gente está com o chat desativado, então não tem problema não. Mas vocês podem entrar em contato com ele pessoalmente, ok? Então encerramos. Ralf, mais uma vez, muito obrigado. Foi excelente, foi ótima a sua palestra. Obrigado a todo mundo aí pela participação, pela presença. Na semana que vem nós temos mais, beleza? Na semana que vem nós vamos ter uma na terça-feira do direito sobre LGTB-fobia. E na quinta-feira a gente vai ter um sobre gestão no mundo VUCA, uma palestra sobre gestão de pessoas. Quem já está lá no grupo do WhatsApp, a gente manda a programação na segunda-feira, assim como os links de inscrição, ok? Pessoal, mais uma vez, então, muito obrigado. Ralf, muito obrigado, valeu demais. Eu que agradeço. Até a próxima. Numa próxima estaremos juntos aí de novo. Valeu, pessoal.